Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou do canal Tô com Saúde. Eu tô aí para vocês, compartilhando aí com vocês as minhas particularidades aí do meu estudo de hoje. São algumas aulas que eu acredito ser interessante, sempre quis fazer, dando continuidade aí ao canal, mais um hobby. Aí o link na descrição do curso, o link está na descrição do curso. Hoje estudei 8 horas, 8 horas, e tenho aqui para vocês um básico de designer de gamer, design de games. Então, pessoal, eu vou ler para vocês aí, nessa meia hora, um resuminho do que eu fiz. Mas esse resuminho, ele na verdade é um resumão, né? Foram 8 horas de estudo. Ele é o curso básico. Eu vou gravar aí o básico do designer de games, a noção de designer de games, a edição de objetos de games e, e tem mais coisa aí, pessoal. Tem mais um, se eu não me engano, tem a editor de vídeo também, para ficar melhor aí o vídeo para vocês. Então, o curso ensina como é feito o projeto de games, definição de tema, gênero, regras, requerimentos de sistema, roteiro e cenário. Certo? Então vamos lá. Roteiro. Primeiro, definição e conceito. Determine o tema geral do jogo: fantasia, ficção científica, histórico, aventura. Então, aí vai. Mecânicas principais. Aí eu não defini, não tenho nada definido quanto ao jogo, né? Mas dando prosseguimento ao curso aí, você vai entender que a segunda etapa é das mecânicas principais. E essas mecânicas são a exploração, combate, buses. Então, quais as mecânicas? Quais as mecânicas, pessoal? Vamos ler aqui rapidamente, porque é um arquivo muito grande. Movimentação e navegação. Como os jogadores controlam o movimento dos personagens e veículos dentro do jogo. Isso pode incluir caminhar, correr, pular, voar, dirigir, entre outros. Então, essa é a mecânica do jogo, né? Então aí começa. Caminhar, correr, pular, voar, dirigir, entre outros. Veículos. Essa é uma forma de jogo. É um comando, é uma mecânica. A mecânica, o combate, mecânicas relacionadas a combate, atacar, defender, esquivar, usar armas, habilidades especiais. Jogos de combate podem variar de lutas corpo a corpo a tiroteios de estratégia de guerra. Então, combate. Outra ideia aí para você fazer um jogo. Terceira ideia para fazer um jogo. A capacidade dos jogadores de explorar o mundo do jogo. Descobrir novos locais, resolver quebra-cabeças, encontrar itens ocultos e desvendar segredos. Certo, pessoal? Mais uma forma. Quebra-cabeças, mecânicas que exigem que os jogadores resolvam problemas lógicos. Desafios para progredir no jogo. Isso pode incluir quebra-cabeças ambientais, enigmáticos, desafios de reflexo, entre outros. Desafios. Então aí essa parte também pode ser perguntas e respostas de algum, mais uma ideia de jogo. Customização e progressão. Mecânicas que permitem aos jogadores personalizar seus personagens, equipamentos e habilidades de jogo, habilidades ao longo do jogo. Isso pode envolver a aquisição de novos itens, upgrades, desenvolvimento de habilidades, entre outros. Então esse é o primeiro vídeo. Aí já tem mais uma ideia de mais um jogo, né? Para quem conhece aí
os jogos com avatares, equipamentos e etc. Interação social, chat, né? Tomadas de decisões e consequências, etc. Narrativa, diálogo, mecânicas que envolvem a progressão da história do jogo através dos diálogos interativos. Diálogos interativos também interessante. E tabela de ranking, tabela de líderes, torneios e modos de jogos competitivos, incluindo os jogos que envolvem dinheiro. Então, essa é uma primeira parte, uma primeira visão do curso de hoje, do meu aprendizado. Vamos ver aqui, deu um por aí. Tomar decisões, isso. Então, primeiro o enredo, os ambientes, o enredo, o ambiente, personagens principais e objetivo do jogador. Você tem que ter em mente. A mecânica do jogo, detalhes como o jogador interagirá com o mundo do jogo. Detalhe inclua controles, sistemas de progressão e qualquer elementos únicos que distinguem o jogo. Então, continuando. Então, você vai fazer o quê? A sequência de eventos principais dentro de um jogo de corrida, por exemplo, de avatar com corrida ou alguma coisa parecida. Então, esse enredo, você cria um enredo. A história do jogo inclui o contexto inicial e o desenvolvimento da trama, reviravoltas importantes e o desfecho. Todo mundo sabe que tem o final do jogo, né? Você vai fechar o jogo, ou você vai ter um jogo, vai ter outra modalidade que você de chat ou uma outra modalidade, mas geralmente você vai ter reviravoltas importantes e o desfecho. Isso você vai ter que aprender a fazer no jogo, principalmente nos jogos com celular, que é bem importante. Então, protótipo inicial, desenvolva um protótipo básico para testar as mecânicas e a viabilidade do conceito. Então, você vai ter um protótipo, né, de testes. Produção de conteúdo. Criativos finais como arte, modelos 3D, animações, efeitos sonoros e música. Então, a produção é isso, produção de conteúdo, testes finais, lançamento, prepare isso, essa parte aqui é uma parte boa. Então, o que você vai saber, o que você vai querer fazer? Você vai querer fazer o seguinte, aí você vai ter as características aqui de alguma coisa de alguns jogos que você pode fazer. Aí você tem várias opções. Aí dentro do meu curso, né, dentro do meu vídeo aula aqui de hoje, você vai aprendendo aí, você vai botando pausa e vai aprendendo. Então, se você for ver bem, a personalização de controles que são as dicas, né, de todos os jogos. Então, 20 personalizações de controles. Substituir a capa externa do controle por uma de cor diferente ou com design personalizado. Substituir capas. São modalidades de jogos de RPG, né, pessoal? De RPG e outros que incluem as melhores ideias, né? Então, instalações de botões de diferentes formatos para texturas, instalações de botões. Eu vou mostrar aqui como é que faz a instalação de botões. Colocar grips, ajustar sensibilidade de gatilhos ou instalar gatilhos e ajustes para o ajuste de curso para melhorar a resposta dos jogos de tiro, ajudar a sensibilidade dos gatilhos. Então, os desenhos, modificação dos gatilhos, adesivos personalizados, aplicar adesivos ou skins com designs temáticos artísticos para um visual único.
E assim por diante, são várias. Assim você vai tendo ideias para o jogo. Aqui tem 20 ideias para o jogo no meu arquivo, que vai ficar disponível para você aí. É só você me pedir no e-mail que eu disponibilizo. Certo? Desculpa o frio aí, pessoal. 10 minutos, vamos lá, vamos ver se tem 20 minutos, vamos ver, estamos no meio, já estamos no fim. Prototipagem. Então, para simplificar, considere um jogo de plataforma 3D, movimento, pulo e ataque. Utilize as setas do joystick esquerdo para mover o personagem para a esquerda e para a direita. A tecla do espaço, botão A no controle joystick direito para cima saltar. Botão A e joystick para cima para saltar. Então aí tem outra parte, né, pessoal? Aí que você vê no do jogo uma outra faceta. Então o jogo, na sua verdade, ele tem a sua autossustentabilidade. Seria uma reciclagem, né? Porque na verdade o jogo 3D, você vai adentrar o jogo 3D e ali você vai fazer as suas movimentações. Mas dentro dessas movimentações, ela deve estar tudo dentro das dos devidos locais. Você deve separá-los e como se eu diria assim, você deve igual dizem, A igual a A, deve fechar certo para o jogo rodar, né? Então, além disso, é, é, os elementos não dependem de uma referência para um presente no mundo externo ao jogo. Tá, beleza. A interação. O ponto crucial na representação da realidade situa-se na forma como ela se altera a representação interativa da qual os jogos são sustentados. Apresenta-se uma forma mais completa de representação. Nela, o espectador é capaz de provocar alterações e verificar suas consequências, sendo assim capaz de modificar o que ela representa. Então, o que é a interação? A interação é quando está fazendo a casa, lá o seu avatar faz a casa, você pega, você cria uma parede, você coloca uma mesa, você coloca em qualquer tipo de jogo que você coloque uma caixa, mude uma caixa de lugar. Então, isso aí é a interação com o jogo que você vai modificando e vai salvando. Então, controles. Como os jogadores controlam seus personagens interagem com o mundo virtual usando teclado, mouse, controle e outros dispositivos. Então, aqui tem mais algumas sugestões, né? Então, vai ter um conflito sempre. O conflito surge naturalmente a partir da interação do jogador e esse elemento está presente em todos os jogos. O jogador busca ativamente atingir algum objetivo e existirão obstáculos que impedirão esse processo seja alcançado facilmente. Essa força de oposição se dá de várias formas, podendo, por exemplo, por exemplo, a forma de agentes ativos que, através de ações, tentam impedir o sucesso do jogador, ou de elementos mais subjetivos, como um cronômetro. Então, pode ser por tempo, a pessoa está jogando, mas ali ela tem o tempo para acabar o joguinho. Ela tem obstáculos, né? Por exemplo, pode ser buracos, essas coisas todas, né? Então, aí você pode ver por esse lado. Então, quem podem ser qualificados como sendo a prática de jogos cujo intuito essencial é prover conhecimentos e experiências fundamentais para o desenvolvimento de seres, preparando a vida adulta a independente. Então, tudo pode ter um fim educativo, como ensinar a guardar dinheiro, como ensinar a construir, como ensinar as cores, a editar
fazer ter a arquitetura e assim por diante, os jogos mais fantásticos que você sabe por aí. Então, é pro prazer, pro divertimento, pela possibilidade de imersão no mundo fantasioso, como fuga ao cotidiano, a necessidade de aprender a conhecer outros fatores que motivam a prática de jogos. Tal prática, a exemplo, permite a manutenção e ampliação do convívio social. Então, o convívio social também é essencial aí, porque é uma forma de aderência aí ao processo. Para as bibliografias serão consultadas, várias bibliografias, eu estou passando só um contexto que vai ser um arquivo próprio, né? A forma normal de que o jogo... essa aqui é... Então, tem a matriz dimensional, payoff. O que é o payoff? Payoff é o... Vamos ver o que é payoff, que isso é interessante aqui. Teorias, o payoff representa a recompensa ou resultado final de um jogador recebe dependendo das escolhas feitas por ele ou pelos outros jogadores. Então, a recompensa final, qual que é a recompensa final? É ter bastante dinheiro, é ter bastante pontos, é finalizar o jogo, isso é o payoff. E isso deve ser feito muito bem feito, né? Para quem gosta dos games aí, não precisa falar duas vezes, né? Então, do que representa. Então, simetria sobre o ponto de vista matemático. Um jogo é dito simétrico quando sua função normal possui a seguinte propriedade: A igual a A, isso é, a matriz de payoffs é simétrica igual à sua transposta. Jogos que não possuem essa propriedade são chamados assimétricos. Então, é isso mesmo, pessoal. Não é tão simples quanto parece. Você está imaginando, mas depois tem um mundo virtual, do qual você vai ter que fazer a arte. E essa daqui é a primeira parte do curso básico, do básico, do básico de designer. Mas que terão, acredito, não menos de 10 vídeos, entendeu? Nessa base de talvez meia hora, né? Então, para você aprender alguma coisa e passar, para você ter uma primeira pincelada aí do que se trata, todo jogo é feito de regras, a partir das quais os desafios vêm dificultar ou impedir o jogador de alcançar os objetivos estabelecidos. Então, essas regras podem ser obstáculos, né? Então, o enredo define a trama, os objetivos do jogo, a sequência com a qual os acontecimentos surgem. O enredo define o tema, a trama e o objetivo do jogo. Tema, trama e objetivo do jogo. E a sequência pela qual elas surgem. O motor do jogo é o mecanismo que controla a reação do ambiente e as ações e decisões do jogador, efetuando as alterações de estado nesse ambiente. Então, o ambiente ele é um mundo virtual. Esse ambiente, você vai caminhar ali em cima do ambiente, você vai indo por ali. Aí você vai, volta para o ambiente, desce, vai, volta, passa por baixo, volta, entendeu? Aí aqui essa parte toda de do mundo virtual em si, que ele é maior. Se você está numa casinha, a casa que você está lá no meio de um ambiente virtual desse tamanho, onde tem 300 pessoas. Dentro, o ambiente virtual, ele cresce, dá o zoom ali e você vai indo por todos os lados. Esse é um ambiente virtual, assim, entendeu? Daí, o motor do jogo é o mecanismo que controla a reação do ambiente, as ações e decisões do jogador. Então, o motor do jogo, as ações e decisões. Então aí você vai escolher os comandos do jogo, as ordens do que você quer que o seu
seu avatar faça, ou seu player aí, né? Então, apesar dos jogos em geral serem regrados quando se tratando de jogos não digitais, sempre existe espaço para negociação de regras. Na negociação, por exemplo, pode-se optar ou não por algum tipo de punição quando um caso específico ocorre no decorrer do jogo. E tal negociação é realizada e respeitada pelos participantes na ocasião do início, ou mesmo durante a partida. Apesar dos jogos, em geral, serem regrados, eles têm regras. Quando não se trata de não digitais, quando não é um jogo digital xadrez, sempre existe espaço para uma negociação de regras. Agora, no jogo não há. Nessa negociação, por exemplo, pode optar por ou não por algum tipo de punição quando o caso específico ocorre com o decorrer do jogo e tal negociação é realizada e respeitada pelos participantes na ocasião do início. Durante a partida, pode ser, então, isso pode ser a parte que o avatar sai do ar, o avatar sai do ar, não, ele cai, né, ele quebra, bate o carro, perde o jogo, game over aí, né. Então, no caso dos jogos digitais, essa possibilidade não é comum, uma vez que as regras são traduzidas em algoritmos de computador, sendo assim sistematicamente seguidas. Em alguns jogos digitais pode até ser possível através de configurações. Então tá. O que é regras em jogos? Em jogos, as regras são diretrizes ou condições estabelecidas que definem como o jogo é jogado e quais são os objetivos e limitações dos jogadores. As regras são fundamentais para garantir que todos os participantes tenham uma compreensão comum de como o jogo funciona e como é possível. Então, essas são as configurações, as regras são as configurações. Também pode-se dizer que as regras são as configurações. Então, aqui tem mais uma parte, vamos ver se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo, deixa eu. Deu tempo. Então é isso mesmo aqui. Definição de objetivos. As regras frequentemente estabelecem qual é o objetivo do jogo. Por exemplo, um jogo de tabuleiro, o objetivo pode ser acumular a maior quantidade de dinheiro a propriedades possível. Limitações e restrições, equilíbrio e justiça, consistência e clareza. Estrutura narrativa. Vamos lá, evolução e variação, vai melhorando. Então, pessoal, o que eu aprendi dessas 8 horas de estudo? Claro, com muito intervalo, né, pessoal? Isso aqui é o primeiro dia de estudo do curso, né? Aprendendo o que você aprende. Resumindo, você precisa de um tema, você precisa de um enredo, você precisa de uma mecânica de jogo. A mecânica de jogo compõe-se pela configuração. Você vai escolher aí o tema, as formas o tipo de jogo que você quer, que você imagina, o combate, igual eu expliquei no começo, exploração, quebra-cabeças, desafios, tomar decisões, o tipo de jogo que você quiser, entendeu? Isso aí, essa é a parte do que eu ensinei para vocês aí, é uma parte muito importante, porque é o início, a introdução da introdução da introdução da introdução da introdução. Espero que fiquem felizes aí com o conteúdo. É muito pouco conteúdo, mas ele é um conteúdo que mexe com a minha imaginação. Produção de conteúdo criativos finais da arte, modelos 3D, animações, efeitos sonoros e música. Então, os modelos 3D, criativos finais como arte. Então, tudo isso aí você vai poder fazer aí na hora certa com o aplicativo certo. Então, tem o cenário, as modalidades, né, as modalidades de jogos. Aqui tem
outra parte, né, que é de testes, que fala de testes, configurações, personalização de controles. Então, vamos adiante. Tudo isso, pessoal, é para que você possa fazer, movimento. Isso é um pequeno exemplo prático. Ataque, pulo, defesa, movimento. Se você está com joystick ou computador, as letras você vai ter que... Você vai aprender, eu vou ensinar aqui você como fazer para dominar aí as regras dos games. Acredita nisso? Não sei, né? Nosso vídeo aí, né? Inclusive o curso de editor de vídeo já estou inscrito. Fazer um vídeo mais bonito para você. Espero que meus amigos gostem. Eles gostam, algo que gosta. Às vezes as pessoas me falam que gostaram, eu fico muito feliz. Então aqui eu estou mostrando para vocês se tudo foi feito com carinho. O conflito surge naturalmente a partir da interação do jogador a esse elemento presente aqui em todos os jogos. Então tem que ter um conflito. Se não tiver um conflito, não adianta. Que você não vai querer resolver. Então, prazer, divertimento, possibilidade e ampliação. Então, matriz dimensional. Como fazer várias dimensões. O que é matriz dimensional? Beleza. Então, tem interpretação da soma dos zeros. Então, essa tem coisas mais complicadas. Por cima, você não vai entender, mas eu nunca. Mas é que existem jogos que existem jogos que ele tem uns que tem o resultado certo e tem uns que você é aleatório, você recebe cartas, essas coisas assim, né? Então, por aí faltam 3 minutos para acabar, dando aquela pincelada final aí para vocês do estudo de hoje. Definição de objetivos, né? Definição de objetivos, equilíbrio, estrutura narrativa. Bom, pessoal, meu primeiro dia, meu primeiro curso, mais um hobby. Aí, pessoal, o hobby do qual eu vou me estender aí mais um pouco aí para quem curte o canal e acompanha. Uhum. Espero que goste, né, do vídeo. E gostou, dê um ok, me inscreva-se. Esse aí foi estudo de um estudo do estudo básico de web design para games. Todo identificado, não vou mostrar, tem aqui nas minhas... Eu não tenho nas minhas páginas, mais tarde eu vou produzir um material melhor, que fique esse primeiro exemplo aí para vocês, já valendo. O que vale é o conteúdo, não é o livro pela capa, né, pessoal? Então eu vou mostrar isso, se você já teve alguma ideia, muito bom. Se você não teve, você vai ter, porque eu vou ajudar você a ter. Então eu vou rever esse vídeo várias vezes, com certeza. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. Canal Tô com Saúde aí. Um abraço a todos. Gostou? Inscreva-se. Até mais.